Olá, começa agora o programa Com a Palavra e minha entrevistada de hoje é vereadora professora Eleika Bezerra. Vereadora, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Uma vez mais, agradeço e cumprimento os que fazem a nossa TV Câmara. Então vamos lá fazer um balanço do mandato. A senhora é conhecida por levantar sempre duas bandeiras, por lutar por essas bandeiras, os idosos e a educação. São duas categorias, dois assuntos que precisam de investimentos, de políticas públicas e de visão da sociedade? E de cuidados. Coincidentemente ou não, são faixas da população, os extremos, vamos chamar assim, inclusive que não tem nem obrigação de votar. Um não pode porque é criança. E o outro vota, se quiser, pela idade. Mas eu acho que eu gosto dos desafios. E acho que são dois grandes desafios e que a nossa municipalidade, nossa cidade natal precisa se voltar para que eles não sejam esquecidos. E sobre Natal eu gostaria já aqui de me adiantar. Tenho pensado nos últimos dias. Eu acho que o natalense não tem entusiasmo, quase que eu digo, não tem amor pela nossa cidade. Eu acho que nós precisamos cultivar isto. E aí me atrevo a dizer, quem ama, cuida. Ame e cuide a nossa cidade natal. Vereadora, cada um fazendo a sua parte, acaba um todo muito melhor para a cidade. Claro, e aqui eu relembro outra vez que os oceanos são feitos de gotas d'água e os desertos de grãos de areia. Cada um faça um pouquinho e certamente teremos uma vida melhor e mais feliz para todos. Nesse oceano da educação, digamos assim, a senhora tem vários projetos, várias emendas. Um deles é, um dos projetos, né, das emendas, melhor falando, é para a construção da Biblioteca Parque. Um assunto que foi discutido lá em 2014. Qual é o andamento dessa iniciativa? Até hoje não se concretizou, chegamos inclusive sempre entusiasmada, eu sempre entusiasmada com a educação e na educação com a leitura. E inclusive ao tomar conhecimento de Biblioteca Parque, inicialmente na Colômbia, acho que foi o pioneirismo, foi lá, depois no Rio de Janeiro. Inclusive fui lá ver uma biblioteca parque e que coisa maravilhosa. Não é simplesmente uma biblioteca. A biblioteca em si, tradicional, é o núcleo. Mas essa biblioteca parque entra teatro, dança. E é muito rico, é rico demais. Lamento que não tenha havido a sensibilidade e a prioridade para um assunto desta natureza. Porque verba, teoricamente, teria para a construção dessa biblioteca. A gente sabe que os recursos não são suficientes para tudo que se deseja, se sonha. Mas é claro que tem as prioridades. É a questão do valor. O quanto eu valorizo a leitura numa biblioteca, o quanto eu valorizo a festa, a dança, a luz do Natal. Eu acho, inclusive, eu aproveito até aqui a oportunidade de dizer, na situação difícil que vive o Brasil, que vive o Rio Grande do Norte, que vive Natal, eu acho que a ideia de pão e circo, nós não estamos em época de circo. Nós temos a ideia de pão, antes de mais nada. Vereadora, e quanto custa um aluno? A gente Bom, tem esse estudo? É outro ponto, né? Custo aluno. É indispensável que saibamos, não só no setor público, na nossa vida, inclusive privada, né? Nós precisamos saber de que dispomos a receita e as despesas, do que precisamos empregar, gastar ou algo semelhante a isso. Então, também foi um ponto que muito nos impressionou, tão logo começamos o nosso mandato aqui, de conhecermos o custo aluno. Para isso, porque é uma metodologia, você veja que não é tão simples. Conhecer o custo, são muitas variáveis que entram para a definição do custo de algum serviço, de alguma obra. Trouxemos, inclusive, um professor, doutor, da Universidade Federal de Goiás, e ele veio aqui, apresentou, foi muito bem aceita a ideia, etc e tal, mas o executivo nunca disse que existia algum estudo a nível do governo federal, mas Natal nunca se realizou isso. É uma frustração, só não fico mais frustrada porque tentei. Se não executar é porque realmente talvez não interessa saber quanto custa o aluno de Natal. Vereadora, ainda falando sobre educação, sobre a taxa de analfabetismo aqui da cidade, é um assunto que a senhora sempre está comentando nas discussões em plenário. É preciso ter um olhar mais minucioso quanto a isso? Olha, é interessante porque ontem mesmo, por isso é que a memória está ainda permitindo, eu vi que Natal tem praticamente 8% de analfabetos, a população de Natal. Só que aqui para nós, fazer uma afirmativa dessa é muito superficial, não diz muita coisa, porque você precisa saber o seguinte, o que é analfabeto?
O que é uma população alfabetizada? E existe no Brasil uma metodologia que nos mostra com um pouco mais de evidência essa situação. Se chama INAF, Indicador Nacional da Alfabetização Funcional, onde foram criados 4 níveis de alfabetização e a partir daí você tem uma leitura muito mais precisa, muito mais objetiva. Vou tentar ser rápido. Você tem o analfabeto, você tem o alfabetizado rudimentar, alfabetizado regular e alfabetizado pleno. Qual é o interesse, o que é que uma nação, um estado, uma capital deve buscar? O alfabetizado pleno. Por quê? Porque é este nível de alfabetização que a pessoa, o sujeito, pode ler, interpretar e compreender o que está lendo e dominar as operações básicas, pelo menos. Fração, sistema métrico, adição, subtração, divisão, multiplicação. Então, isso é que eu digo. E qual é isso? Também apresentamos emenda para se conhecer qual é a fotografia real da questão da alfabetização na nossa cidade. Também não foi cumprida. Não entendo, mas a ideia ficou aí e tenho uma consciência tranquila de que tentei. Vereadora, se traçar um raio-x dessas pessoas dentro do analfabetismo, seria mais fácil a implementação de políticas públicas mais precisas, voltadas especificamente para cada tipo de analfabetismo? Claro, lógico, evidente. Então, por exemplo, a prefeitura, que eu parabenizo, tivemos até na abertura do lançamento de um programa, acho que é Aprender Mais, só que eu acho que se aprendeu tão pouco até agora que talvez eu pudesse até outro nome, né? Aprender mais. Mas precisa se saber quantos aprender mais. Sim, qual é o nível de analfabetismo ou de alfabetismo da população? Esses grupos que serão atendidos. Aqui eu não estou criticando o programa, por favor, que bom que ele exista. Agora eu estou criticando que nós precisamos saber qual é o nível. Quando você recebe um aluno, você precisa saber em que nível ele está. Semi-analfabeto, alfabetizado pleno, alfabetizado regular, e esse INAF poderia dar essas informações, né? Mas, realmente, educação ainda não é prioridade no nosso país. É no discurso. Comecei a ser professora há 17, tenho 76, todos esses anos escuto que a educação é importante, que é prioridade. Desculpe, não é verdade. Não passa do discurso. Vereadora, e se existisse uma conversa mais clara sobre quais as atribuições da União, do Estado, do município, talvez essa situação, esse quadro preocupante fosse revertido? Não há dúvida, você tocou num ponto que eu acho que é um dos pontos mais críticos da política nacional. Nós precisamos saber, não só na área da educação, mas, por exemplo, na segurança, na saúde, vamos pegar essas 3, educação, saúde e segurança. Quem é responsável por quê? Até para a população saber onde se dirige, a quem cobra, onde é que vai ser atendido. Na educação é muito claro, eu queria aqui relembrar, eu faço isso com tanta frequência, talvez às vezes sendo repetitiva. Mas, por exemplo, qual é a obrigação dos municípios? É atender a população de 0 aos 14 anos, que engloba a educação infantil, aí incluída a creche e o ensino fundamental. Qual é a obrigação dos estados? Atender o ensino médio, que o Rio Grande do Norte tem o segundo ou terceiro pior do Brasil. Minha tese de mestrado foi sobre o ensino médio, há muitos anos atrás. E o ensino superior, a obrigação de quem? Da União. E o Rio Grande do Norte o quê? Atende o ensino superior, desculpe, né? Sendo que metade dos alunos de medicina, a informação que nos chega, pertence ao Ceará. E o Rio Grande do Norte, em vez de estar cuidando da sua obrigação primeira, que é o ensino médio, até para se chegar ao superior se passa pelo médio, não. Oferece, com todo respeito, por favor, privatizar o R, nunca. Mas federalizar, sempre defender e continuo defendendo. Às vezes a população, a senhora como vereadora, né, deve receber muitos pedidos. E às vezes a população fica numa verdadeira romaria sem saber a quem recorrer. Então, ficando claro, né, se deixar bem claro, facilitaria até nos anseios da população. Não há dúvida. Inclusive, por exemplo, veja a questão da saúde. Eu mesma tenho dificuldade, eu estou para orientar uma pessoa que conheço, que tem, professor, eu estou com desvio no septo nasal, estou sem conseguir respirar, etc e tal. Por onde é que começa? Aí vai para o hospital, não, primeiro tem que ir uma unidade básica, etc e tal. Então isso tudo precisa ser mais bem esclarecido para a população, bastante. Eu queria aqui me adiantar uma coisa assim, aproveitar essa oportunidade tão
preciosa, né? Que é a gente poder comunicar à população. Vamos conhecer tantos direitos que nós temos a partir da legislação existente. E eu aqui repito, o Brasil tem cerca de 4 milhões e 500 mil leis. Nós estamos levantando quantas leis municipais temos em Natal. O que é que nós precisamos? Conhecer as leis, a população, saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, porque todo direito impõe um dever e vice-versa, e sabermos, inclusive, que, por exemplo, jogar lixo na rua pode ser punido. Nós sabemos disso? Não, nossas ruas estão aí cheias de lixo. Se cada um de nós sabe disso e até chega, adverte para alguém, não joga o lixo na rua, você está, inclusive, indo contra a saúde. E, inclusive, sim, penalizar, por que não? Por exemplo, direito à creche, que é um ponto também, uma bandeira que eu levanto aqui com muita veemência. A creche, hoje, existem decisões do Poder Judiciário que aquela família que precisa de uma creche tem direito. Se o município não tem espaço para dar, faz convênio, paga, tem, vamos dizer, alternativas. Só que a população desconhece. Temos feito uma campanha muito forte, agradeço até aos meios de comunicação, que muitas vezes abrem esse espaço, mas antes de mais nada, por favor, vamos cobrar o que está aí. Tem muita coisa. O nosso problema não é lei, mais lei, mais lei. O nosso problema é uma lei, sendo repetitiva. Cumpram-se as leis. Vereadora, para a gente encerrar nossa entrevista, a senhora falou em um ponto muito interessante, né? Sobre os crematórios. Sim. Natal tem um crematório público. Por que a senhora pensou nisso? Olha, primeiro, em termos da minha família, eu já utilizei, né, essa situação, né? Mas uma instituição privada, bastante oneroso, caro. Mas primeiro você tem que dar direito à população que não tem os meios para isso, mas que acha que essa é a melhor alternativa que possa ter. Os cemitérios já estão plenos. Natal é uma cidade que tem um território muito restrito. Se eu não estou enganada, é a segunda menor capital do Brasil. Não estou falando em termos de habitantes, estou falando em termos de território. E um cemitério exige uma área razoável. Então, o crematório iria não só resolver isso, não seria obrigatório, seria alternativa. Não, né? Iria desafogar isso. Pelo amor de Deus, eu vou lutar por isso. Mas antes de mais nada, antes de terminar, me permita esse espaço precioso que a gente tem aqui. Eu sempre tive muito impressionada e nos últimos dias a imprensa local deu muita visibilidade à questão dos cartórios. Para mim, existem duas explorações muito perversas para a nossa população. Um é o modelo de banco que nós temos e outro é o modelo cartorial que nós temos aí. Legais e profundamente injustos. Então, um jornal da cidade, posso dizer o nome aqui do jornal? A Tribuna do Norte, no último Até para dia... quem quiser saber mais, claro, acessar, no último né, dia 18, o último dia 18, nós estamos em agosto de 2019, publicam uma página e meia sobre o quão nós, natalenses inclusive, somos explorados com as taxas altíssimas de cartórios. Existe taxa, por exemplo, a taxa de casamento. Em Natal custa X, em Maceió custa, Natal custa 375% acima de Maceió. Então, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas saem do Rio Grande do Norte, vão fazer a primeira medida, que eu não tenho muito domínio, né? Na Paraíba, em Pernambuco, porque tudo é mais barato lá. Agora, tem um momento que o registro tem que ser delimitado, porque só pode ser naquele cartório, de acordo com aquela área. Mas, de qualquer maneira, eu faço um apelo aqui a todos aqueles que poderão ter interferência nessa situação. Tribunal de Justiça, que ficou com a parte desse dinheiro, o Ministério Público, que fica também, a Procuradoria do Estado também, e os cartórios, que já ganham tanto dinheiro, né? Então, aqui eu quero um alerta. Por favor, vamos cuidar para mudar este modelo que está aí, profundamente injusto. Os órgãos públicos estarem vigilantes e a população também, né? A senhora falou sobre os órgãos públicos que precisam estar em cima disso. É importante, a população também está vigilante. Claríssimo. Agradeço demais a entrevista da vereadora professora Eleika Bezerra. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, digo eu, e até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço também a sua companhia e até a próxima edição.